Já que esse é o mês do aniversário da igreja, nada mais importante do que ajudar você a entender a igreja. Entender a igreja na sua configuração, nas suas funções, entender a igreja nas suas atividades, na sua configuração. Eu quero te ajudar a entender uma função da igreja que ela não é muito citada, mas ela está nas páginas da Bíblia Sagrada. A função de resistência. A função de se colocar de forma antagônica, se colocar na direção e no sentido contrário de alguma força e impedir que essa força avance. Essa é a definição de resistência. Oposição a uma força, dificultando ou impedindo o seu avanço. É uma definição que serve para qualquer ciência. Podemos dar alguns exemplos se você quiser. Na psicologia, por exemplo, um psicólogo ele entende a resistência quando uma verdade que está no inconsciente e está tentando trazê-la para fora, ela tem um recalque, uma força que impede de lidar com esse trauma, impede de lidar com essa situação em que o profissional das emoções está puxando, mas a resistência impede. E aí esses sentimentos vazam através dos sonhos, vazam através de atos falhos, mas no momento de consciência a pessoa resiste a abordar esse assunto. Vem uma força e a resistência é essa oposição que impede. Podemos falar não só na psicologia, mas na biologia também. Na biologia, nada melhor do que falar da questão dos anticorpos, nada melhor do que falar desta condição nossa de ter no nosso metabolismo condições de lutar contra um ataque, seja ele de um vírus, seja ele de uma bactéria. A febre, por exemplo, é um aumento da temperatura do corpo para tentar matar um elemento estranho. O corpo está resistindo e se sai bem, a nossa saúde está em nossa resistência. Por isso que muitas vezes tem uma afta, tem alguma questão, alguém fala assim, está com a imunidade baixa, está sem resistência. Vem uma força do vírus, vem uma força da bactéria, o organismo resiste. Oposição a uma força, dificultando que ela avance, dificultando que ela siga em frente. Tem na psicologia, tem na biologia, mas acho que é mais importante falar no frio do chuveiro, né? É importante falar do chuveiro, porque o coração do chuveiro lá de casa, o coração do chuveiro da maioria das casas aqui, é a resistência, que a gente até dá bronca, abre esse chuveiro para não queimar a resistência. A resistência é essa peça, que usa o conceito da elétrica, de que tem um fluxo de elétrons vindo no fio, e ele vai ter que passar por um lugar que, por conta deste lugar, dessa molinha, para passar por uma linguagem nossa, a resistência impede a eletricidade de passar. E como ela impede ali os elétrons de passar, aquela pecinha esquenta. É isso, a resistência é isso. Ela está impedindo a passagem de elétrons. E aí quando a água quente bate ali na pecinha, a água fria bate na pecinha quente, ali a água esquenta. E se você não abre o chuveiro, queima a resistência, porque ela está esquentando e não tem nada refrescando, ela chega uma hora que ela não aguenta. Resistência, impedindo então o avanço de uma força. E aí você vai falar, pastor, nós estamos estudando na EBD, o Evangelho de Mateus, a gente vem aqui e está ouvindo que a igreja é de outra natureza, a igreja não é de uma natureza física, a gente está ouvindo que as leis que se aplicam aos homens não são as leis que Jesus trouxe, que no reino de Deus o mais fraco é o mais forte, que quem serve é maior do que quem é servido. Será que essas questões da resistência se aplicam à igreja? Será que essas questões da resistência que a gente vê nos movimentos sociais, resistindo, por exemplo, à força de um tirano, elas se aplicam à igreja? Se aplicam. Se aplicam sim, o apóstolo Paulo deixou isso claro. Eu já pedi para você abrir a Bíblia em Efésios, agora você vai para o capítulo 6, versículo número 13, onde com todas as letras
a Bíblia fala para nós desta natureza dos crentes, disso que se exige dos crentes, de serem pessoas que se colocam em posição contrária a uma força, impedindo que essa força avance. A minha missão nessa oportunidade, então, é mostrar para você que forças é essa que vão avançar, e mais do que isso, fazer você entender como é ser resistência sendo crente. Qual é o nosso papel? Por que isso é importante? Por que isso faz toda a diferença? Efésios, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que palavra bonita e que palavra desafiadora. Eu sei que você deseja muito ouvir sobre a armadura de Deus, mas é melhor do que falar sobre a armadura de Deus, é eu falar para você da resistência. Porque você precisa resistir os dias maus. Porque é resistindo que você vai vencer tudo. E é por causa da resistência, por resistir, que a sua condição é a condição de quem não se abala, de inabalável. Então, entender esse conceito no mês de aniversário da igreja, entender o que é ser igreja, é perceber essas verdades e organizar as nossas mentes. As nossas mentes para nós percebermos que, diferente daquilo que a gente acha, muitas vezes por causa das músicas triunfalistas, muitas vezes por causa do que nos foi ensinado, que a igreja está em marcha, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nós vamos avançando. Este avanço não é um avanço que flui tão naturalmente. Nós aprendemos com Jesus que as portas do inferno, disse Jesus no Evangelho de Mateus, as portas do inferno, elas não suportam, elas não resistem à marcha da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a imagem que está na nossa mente qual é? A porta é morta, está resistindo, e nós estamos marchando. Parece, então, que nós estamos com a força e as portas do inferno estão com a resistência. Mas é preciso entender e perceber bem que nessa nossa luta, nós também somos atacados. E essas portas do inferno que não resistem, têm porteiros que nos atacam. É exatamente isso que o apóstolo Paulo explica aos irmãos de Éfeso. Aquela cidade de Éfeso, uma cidade consagrada a Diana, nessa necessidade de fazer uma deusa mulher, que segue muitas culturas, muitos povos e permeiam muitas religiões. Diana dos Efésios era então fonte de lucro também daquela cidade, e o apóstolo Paulo está ajudando os irmãos a perceberem que em Éfeso tinha a força do dinheiro, tinha a força da cultura, tinha a força da religião, tinha a força do Estado, um local onde muitos oficiais romanos, quando se aposentavam, iam para lá, e ele está mostrando para os irmãos que cada um desses entes, que cada uma dessas entidades, seja ela o governo, seja ela a cultura, seja ela a religião, ou sejam elas as nossas paixões e aquilo que nós aprendemos, elas nos atacam. E o apóstolo está ensinando para os irmãos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra essas forças, principados e potestades, que não são somente tipo caça-fantasma, sabe? Que você tem que abrir um negócio para aqueles fantasmas. Não, não. São forças no coração, forças mentais. É um conjunto de situação que nos ataca e que nós temos que resistir. Não podemos, irmãos, nos distrair. É este o ensino. Por isso não é só uma porta morta, não, que a porta do inferno não prevalece contra o nosso ataque. Temos que estar esperto, vigilante, porque nós estamos sofrendo ataques também. Por isso que a Bíblia fala para a gente vigiar. A Bíblia fala para a gente prestar atenção, para a gente saber identificar os tempos. E é atribuído a Muhammad Ali
Cassius Clay, em outro momento, um grande lutador de boxe, a afirmação de que vence a luta não quem bate mais, mas quem aguenta apanhar mais. Por isso, nós, como igreja, precisamos entender que o poder da nossa resistência está em entender como é a luta. Entender que existe dois tipos de resistência. Existe a resistência passiva. Pastor, o que é resistência passiva? Resistência passiva é a resistência do pé da mesa, é a resistência do pé da cadeira que você está sentado, é a resistência, na mitologia grega, você já deve ter visto a imagem de Atlas. Atlas é aquele personagem que fica com o globo da terra nas costas. Ele está resistindo passivamente. Se você não quiser ir para a mitologia, vá para o pé da sua cadeira. O pé da sua cadeira está resistindo o seu peso. Graças a Deus, né, irmãos? Tem umas cadeiras de plástico que a gente senta, elas dão uma riadinha, né? Tenho medo daquelas cadeiras. Vocês sabem que eu estou na campanha Robinho 5.0, preciso perder 11 quilos, engordei 1,5 kg, irmãos. Vocês não estão me ajudando em oração, hein? Vocês têm que me ajudar. 50 anos está chegando, eu tenho que chegar inteirão, mas é o bolo de fubá. Da Tati, cadê a Tati? A Tati fez um bolo de fubá gostoso, irmãos. Mas veja, a resistência então do pé da cadeira é a resistência passiva. Resistência, ela aguenta o seu peso e não faz nada. Mas você já deve ter visto, numas situações de convulsão social, algumas situações, sejam na Europa, o pessoal brigando pela aposentadoria, ou até mesmo no Brasil, algumas vezes é requisitado o apoio da tropa de choque. Aí alguma coisa em torno de 9 soldados, depois talvez Camargo tenha esse número de cabeça, possa até nos ajudar, mas é um contingente pequeno de homens que param uma multidão. Eles estão com um escudo, eles estão com seus cacetetes, e eles estão resistindo àquele quebra-quebra, resistindo àquela baderna, resistindo àquele ato. E eles são chamados para resistir, para que não avance o quebra-quebra, para que não tenha dificuldades. Então, os policiais militares, nobres homens a serviço do povo, eles são a resistência. E eles pegam ali o escudo, e eles vão, plá, 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 e vão marchando, decididos, olhando para frente, batendo no escudo. E ali tem 500 pessoas, e as 500 pessoas são espalhadas por 9 homens. Eles estão resistindo ativamente. É uma resistência ativa, em que está espalhando o grupo, mas está avançando. Está impedindo a baderna, mas está mostrando quem manda. Está dissipando ali a turba, mas está restabelecendo a ordem. Essa é a resistência da igreja, resistência ativa. Nós não estamos só olhando as situações, nós estamos trazendo novos modelos. Resistência ativa. Acabei de falar aqui na hora dos avisos, né? Se o povo do mundo é bagunçado, nós somos certos. Se o povo do mundo quer levar vantagem, a gente quer abençoar. Se o povo do mundo é morto de fome, a gente tem educação, dá prioridade para o visitante. Se o povo do mundo pega o ônibus, aqui não acontece isso, né? Mas o povo pega o ônibus lotado, jovem, senta no banco do idoso e finge que está dormindo. Aqui acho que não acontece isso. Mas, a irmã está balançando a cabeça, acontece. É isso mesmo. Tem essas malandragens. O povo do mundo, o jovem finge que está dormindo no banco de idoso. A gente não. A gente dá lugar. A gente prioriza. A gente elogia. A gente enaltece. A gente quer ver o irmão bem. Porque a gente é resistência ativa. A gente está resistindo a esse mundo e trazendo um novo modelo. Resistindo a esse mundo e trazendo a lógica do reino. Resistindo a esse mundo e trazendo outra educação, outros valores, outros objetivos. Então, nessa noite que eu estou falando para você que a igreja é resistência, para ser resistência, a igreja precisa entender como é a luta. E a luta é baseada em receber golpes. Nós receberemos ataques. E eu gostaria de dizer para você que é diferente. Mas não é. Não é. A nossa vitória como igreja passa por apanhar. Mas que bom que aquele que nos fortalece, em quem nós tudo podemos naquele que nos fortalece, nos permite receber os golpes, nos permite absorver os golpes, nos permite crescer com os golpes, nos permite testemunhar do amor dele enquanto nos batem. Eu lembro de um pastor que tinha um quadro na sala dele, onde
onde tinha a seguinte frase: seja como o bálsamo que perfuma o machado que o fere. Bonito, né? Bonito. Não sei se é bálsamo o nome da árvore, mas eu sei que tem uma árvore que quando você dá uma machadada, aquela seiva dela tem um perfume. E o machado que machucou a árvore fica cheiroso. E esse é o chamado do crente em Cristo Jesus. Você como essa árvore que deixa perfumado aquele que o fere. Se nós temos que entender a luta cristã, que é baseada em receber golpes, mas que pelo Senhor é fortalecido para receber esses golpes, temos que entender também o tempo, porque há algo muito forte nesse texto. O texto está dizendo para nós, se você mantém a Bíblia, nós vamos ficar só nesse versículo, tá? Muita coisa para dizer num versículo só. O texto está dizendo que a gente, através da resistência, consegue suportar o dia mau. Uma pergunta que vem perseguindo a igreja ao longo de 20 séculos é: quando que é o dia mau? Lutero, Calvino, alguns contemporâneos entenderam que o dia mau é aquele dia do Evangelho de Mateus capítulo 24, que o dia mau é aquele dia quando se levanta o anticristo. Algumas igrejas pregam isso ainda, irmãos, mas isso não está de acordo com o texto que nós estamos lendo. Não está de acordo com o nosso entendimento bíblico, com a fala de Jesus, com o livro de Hebreus. O dia mau, se você não tiver o entendimento correto, você vai fazer parte daquele grupo de pessoas que fica procurando quem é o anticristo. Aquele grupo de pessoas que fica será que é o Vladimir Putin? Quem será? Quando é o dia? Temos que ficar de olho onde é que é o anticristo. Será que é o Xi Jinping? Quem será? Quem que é o anticristo? Vamos ficar de olho, é o Lula. Quem é o anticristo? Ficar de olho? Porque aí, quando você souber quem é o anticristo, aí vai começar o dia mau. Está errado. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 7, para a gente não se preocupar com o dia da manhã, porque todo dia é dia mau. Para cada dia basta o seu mal. Todo dia nós temos ataques, sejam eles externos ou sejam eles internos. Quando eu estou falando de resistência para você, eu estou conscientizando você que é de Jesus, que pertence à igreja, que tem forças no seu coração que às vezes querem te entristecer, querem te desanimar, querem te fazer murmurar, querem fazer você criticar as pessoas, querem fazer você desistir de um ministério. Tem forças contrárias que você precisa resistir. Que o dia mau não é um dia do anticristo que vai vir. O dia mau é hoje, irmãos. Hoje, você fazendo uma coisa para o bem da igreja, alguém pode criticar você. Hoje, você tentando agradar o marido na hora do almoço, pode receber uma patada, como a gente diz na palavra popular. Hoje, um vizinho pode colocar o rádio alto e te provocar. Hoje, todo dia é dia mau. E todo dia a gente tem que resistir os ataques de fora e os ataques de dentro. A igreja tem o poder da resistência quando ela entende como é a luta, quando ela entende quando é o tempo. Todo dia é dia. Como disse o texto de Hebreus, o dia que se chama hoje. A igreja, no poder da resistência, entende também como é a forma. Existe uma forma, irmãos, de viver. Uma forma de ser cristão. E essa forma, quando ele diz no versículo: por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. A forma de ser igreja é uma forma contínua. É uma forma que não tem interrupções. É uma forma, portanto, que não é volátil. Volátil é um termo da química, que fala de uma forma da matéria. Na verdade, de uma matéria que tem mais de um tipo de forma. A amônia, por exemplo. A amônia, ela é líquido e gás. Ela fica alternando entre líquido e gás, líquido e gás. É uma forma. A nossa forma, irmãos, não pode ser uma forma instável. Não pode ser uma forma de lua.
A forma do crente é uma forma contínua, chamada de perseverança. A igreja é chamada para perseverar. E nessa noite, se você está afastado da igreja, é uma noite para você se reconciliar, sabe por quê? Porque a nossa forma, como crentes em Cristo Jesus, é a forma de quem está na posição, de quem serve a Deus e de quem não fica indo e voltando, pulando. Não. De estar. É um conceito muito rico para nós de que o crente não perde a salvação. O grande problema é saber quem é crente. O Moisés falou, ó, risca meu nome do livro da vida. E Deus falou, de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome do livro da vida. Está escrito, uma vez salvo, salvo para sempre. O problema é saber quem é salvo. Porque a gente vai saber quem é salvo no final. Jesus prometeu um lugar para todo aquele que lutar até o fim. A Bíblia diz, o que vencer será coroado. O que vencer ganhará um novo nome. O que vencer será escrito. O que vencer ganhará uma pedra branca. Está lá em Apocalipse. O que vencer. Porque quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno. Então, se você saiu dos caminhos do Senhor, é dia para você voltar. Porque para resistir, você tem que estar com o povo do Senhor. Que este povo resiste junto, orando junto, cantando junto, pregando junto, aprendendo junto. Tudo é isso. Como ferro afia o ferro, um irmão aperfeiçoa o seu irmão. E a brasa fora da fogueira se apaga. Hoje é o dia para você voltar. Se você já foi da igreja, está afastado, pastor, não estou congregando em lugar nenhum. É dia para você voltar, não se engane. Não se engane. A forma é com continuidade, e assim, nós somos habilitados para resistir e permanecer inabaláveis. Finalmente, em último lugar, a resistência está em entender qual é o objetivo. O objetivo final, vencer tudo. Nós poderíamos aceitar Jesus e irmos direto para o céu. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos aqui, em Deus, um plano a ser cumprido. E o plano de Deus passa pela sua vida como um instrumento de Deus para a execução desse plano. Seja uma criança, como as que estão na salinha, seja o irmão mais idoso, a irmã mais idosa da igreja. Todos estamos dentro deste plano, que traz nas nossas experiências a oportunidade de testemunhar, que traz nas nossas conquistas ou nas nossas derrotas, oportunidades de falar do poder de Deus, de experimentar o poder de Deus, e de conforme nós cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também não é Deus, e a gente vai então, depois de enfrentar tudo, permanecer inabalável. O objetivo é não se abalar. O objetivo é experimentar do Senhor essa intervenção e esse toque especial. A igreja tem essa propriedade de resistir. A igreja tem essa propriedade de resistir enquanto avança, porque ela tem entendimento que está em meio a uma luta. Que nesse mundo a gente tem aflições, foi a palavra de Jesus, mas que em meio às nossas aflições Ele está conosco nos dando vitória. Então a gente vai resistindo e avançando, resistindo e avançando, resistindo e avançando, e no meio dessa luta que a gente entende que está, e que o Senhor é a nossa bandeira e nos dá vitória, a gente sabe que não podemos vacilar, não podemos nos distrair, porque todos os dias tem um tipo de ataque interno, mexendo com a nossa fé, com a nossa alegria, com a nossa esperança, ou externo, de alguém que quer nos derrubar. A gente entende que a nossa maneira de vencer é através da continuidade. Se a gente não continuar, a gente volta para o zero. A gente tem que ir um passo por vez,
um dia por vez, porque esta é a forma, vivendo o dia, como cantava a antiga canção, bênção sobre bênção, vivendo cada dia com o Senhor. E finalmente, a gente entende, como gente que é capacitada por Deus para resistir, que nós temos um objetivo, e esse objetivo é permanecer inabalável. Que bom que você faz parte da igreja do Senhor, porque você tem certeza que na sua resistência você terá vitória. Que bom que você está ouvindo uma palavra que sinaliza para nós que Jesus resistiu e teve vitória. Que bom que você está entendendo que as tentativas de resistência do mundo são para lutas passageiras e as vitórias são oscilantes, mas a nossa vitória, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Resista para você viver a sua alegria completa. Resista com a compreensão de que Deus te capacita e te fortalece. Resista bravamente, porque na sua resistência está a sua vitória. Vamos orar? Abaixe sua cabeça por bondade.